Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e com a aprovação PGE no projeto Aprenda em 30 Minutos, a gente vem conversar hoje sobre um tema relevantíssimo que trata da organização política da República Federativa do Brasil. Mas antes de a gente começar nosso bate-papo, nosso diálogo, nossa conversa, já segue a aprovação PGE para não perder nenhuma atualização, para não perder nenhuma novidade, para você baixar o material que será elaborado com muito carinho para você. E me segue também lá no Instagram, Prof. F. Mário. Se você não segue, já segue rapidinho. Lá eu sempre estou colocando novidades, atualizações e dicas para você que está se preparando para os concursos públicos e concursos da advocacia pública. É um tema que é uma área que eu tenho muito carinho. Eu sou advogado público aqui no estado de Pernambuco, ocupo o cargo de procurador do estado de Pernambuco. Olha só, vamos conversar sobre isso aqui, galera. Remodelamento territorial da República Federativa do Brasil, tema que eu trato com muito cuidado no meu livro Diálogos sobre o Direito Constitucional, pela editora Juspodium. Dentro do tema Organização Política da República Federativa do Brasil, e é um tema que chove em provas, inclusive em provas para advocacia pública, em provas de procuradoria, seja procuradorias, advocacia pública federal, estadual, municipal. Dentro desse tema, né, desse capítulo Organização Política, dois temas são os mais cobrados. Primeiro, sem dúvida nenhuma, é competência. Eu tenho um vídeo aqui já sobre competência. Se você não assistiu, procura e assiste, onde a gente conversa sobre essa repartição de competências fixada na Constituição Federal. E um outro tema que quer bastante é o remodelamento territorial da República Federativa do Brasil. Como é que pode ser alterado o desenho interno da República Federativa do Brasil? A gente não vai conseguir ver tudo, melhor dizendo, num vídeo só, mas a gente consegue já adiantar bastante o assunto, a gente consegue tratar de aspectos importantes. E já antecipo aqui, se você quiser um segundo vídeo, não comenta agora não, espera para ver o vídeo todo. Se você quiser um segundo vídeo e gostar desse vídeo aqui e quiser que a gente continue tratando do tema, comenta aqui embaixo. Mário, eu quero a parte 2 do vídeo, eu quero que você grave a continuação, eu quero ver o assunto de forma completa. Né? A gente vai ver completa naquilo que a gente propõe aqui, mas, como eu falei, é um tema mais extenso, tem entendimentos do Supremo importantes. Então, para a gente não ficar corrido, a gente pode fazer em 2 vídeos, mas o segundo vídeo depende de vocês. Se vocês pedirem, eu atendo. Sempre que vocês pedem aqui, coloca um comentário aqui, eu atendo. E, de novo, segue a aprovação PGE para não perder nenhuma novidade. Simbora, vamos nessa. Então, olha só. Iniciando aqui, galera. Primeiro ponto é lembrar que dentro da federação vigora o princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Esse princípio, inclusive, está no artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios, constituem-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, olha só, os entes que compõem a federação, como a gente está craque saber, são União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos dotados de autonomia. Os entes que compõem a federação são entes autônomos. Se o ente é autônomo, significa dizer que o desenho de autonomia, o desenho de competência, o desenho, a arquitetura do que ele pode ou não pode fazer é fixada na própria Constituição Federal. E a federação é uma reunião de entes que possuem essa atribuição, né, esse atributo, melhor dizendo, essa capacidade à autonomia. E dentre as características da federação, vigora a ideia de indissolubilidade do Pacto Federativo. O que é que significa dizer que o Pacto Federativo é indissolúvel? Significa dizer que dentro da federação não há direito à secessão. Inclusive, federação é cláusula pétrea. Não pode sequer ser objeto de deliberação tendente à sua abolição. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º. Então, não há direito a um ente separar-se da federação. Mas, Mário, se um ente se separar da federação ou tentar se separar, o que é que pode acontecer? Se você tem uma situação na qual um ente está tentando se separar da federação, há um movimento separacionista realmente ali, né? Significa dizer que é uma situação de desequilíbrio federativo. E quando há uma situação de desequilíbrio federativo, a Constituição prevê um mecanismo importante para sanar essa situação. É a intervenção.
Inclusive, existe uma intervenção para essa situação específica. Olha o que diz o artigo 34, inciso 1º. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 1º, manter a integridade nacional. Então, é possível a decretação de intervenção nos estados ou no Distrito Federal para manter a integridade nacional. Por quê? Porque não é possível haver em uma federação direito à secessão. Se um ente quer se separar da federação, a federação não vai se manter íntegra. Então é possível decretar intervenção, a União decretar intervenção nos estados ou no Distrito Federal para manter a integridade nacional e acabar com aquele tipo de movimento, evitando o fracionamento, a desfragmentação e a abolição da própria federação. Observe que a intervenção é algo muito extremo. Inclusive, se vocês perceberam, a Constituição permite proibindo. Ela fala, a União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para. Ela proíbe e permite em situações excepcionais. Tem um vídeo também aqui sobre intervenção. Rola aí, procura. Se eu não me engano, até foi o primeiro vídeo que eu gravei nesse projeto de 30 minutos, quando a gente trata de intervenção. Um vídeo muito, muito, muito bacana, né? E na intervenção, a gente viu aqui, dentro da federação, vigora a ideia de autonomia. Quando o ente sofre uma intervenção, ele vai ter ali, temporariamente, né, suprimida total ou parcialmente a sua autonomia, de forma temporária, né, até que se resolva a situação. A gente não pode confundir essa tentativa, né, de fragmentação do território nacional com remodelamento geográfico. Aqui é outra coisa, aqui é possível. A Constituição permite que haja o remodelamento geográfico da República Federativa do Brasil, ou seja, ela permite que haja alteração do desenho interno da República Federativa do Brasil. É possível criar um novo estado, é possível criar um novo município, desde que o território da República Federativa do Brasil como um todo se mantenha íntegro. Então a primeira condição é essa, né? É possível alteração do desenho interno desde que se mantenha a integridade do todo. E segunda regra é que se obedeça o trâmite previsto na Constituição. A Constituição diz, como regra, como ocorrerá, qual o procedimento para se promover essas alterações. Como regra, ela mesma disciplina, excepcionalmente, ela delega o disciplinamento a uma norma infraconstitucional, como a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Então, a partir de agora, a gente vai ver quais são as regras fixadas lá nos artigos 18 e parágrafos. A gente não vai conseguir aqui ver agora o parágrafo 4º, a gente vai se concentrar no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, simbora. Vamos nessa. A gente vai ler e eu vou explicando para vocês e vou organizar para vocês também. Deixa bonitinho como vocês gostam. Então, olha só. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. O que interessa para a gente agora é o parágrafo 2º. O parágrafo 2º. Olha o que diz o parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União. Primeiro ponto é lembrar que território federal não tem autonomia. Eu estou lendo aqui, vocês não estão vendo, né? Mas agora está aqui para vocês observarem, pessoal. Li aqui o artigo 18. Li para vocês o artigo 18, está valendo o parágrafo 2º agora. Os territórios federais integram a União. Para aí. Território federal não é ente dotado de autonomia. O território federal é uma descentralização administrativa da União. Mas a Constituição cuidou aqui, cuidou de fixar aí algumas premissas para você criar um território, por exemplo. Então ela começa assim, ó. E a sua criação, ou seja, criar território, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Observe que aqui nessa hipótese pontual, a Constituição ela não cuidou de disciplinar o procedimento diretamente em seu texto. Ela não diz quais são os passos necessários para você criar um território, transformar um território em Estado ou reintegrar um território ao seu estado de origem. Nesse caso aqui, ela delegou a regulamentação a uma lei, mais pontualmente uma lei complementar, claro que é uma lei complementar federal. Ou seja, ela delega a regulamentação a uma lei. A gente costuma falar que nesses casos a matéria se encontra sob reserva legal. Reserva de lei. É a reserva
Legal. Então lembra do que o artigo 18, parágrafo 2º trata. Vou deixar aqui organizado para vocês. Porque daqui a pouco a gente vai fazer um linkzinho aqui. Artigo 18, parágrafo 2º da Constituição trata. Primeira situação. De criação de território. Criação de território. Segunda situação. De transformação de território em Estado, né? Transformação de território em Estado, transformação de território em Estado, e terceira situação, reintegração do território, ao estado de origem. Se preocupe não que eu vou explicar cada uma dessas situações para vocês, para que não fique nenhum tipo de dúvida. Então aqui, ó, a gente no Brasil atualmente não tem nenhum território. Se a gente quiser criar um território, né, o artigo 18, parágrafo 2º trata, ou melhor, né, disciplina uma lei complementar. Então lembra que o procedimento vai ser disciplinado em lei complementar. Então tá aí, disciplinado em lei complementar. Então imagine que você quer criar um território. A gente não tem essa lei complementar ainda, mas o procedimento para se criar estaria previsto em lei complementar. Não temos nenhum, né? Imagine que a gente tivesse um território, existisse um território federal e a gente quisesse transformar esse território federal em um estado. Se eu quisesse transformar o território federal em um estado, esse procedimento também seria regulado nessa lei complementar prevista no artigo 18, parágrafo 2º. E terceira situação. Imagine que fosse criado um território por desmembramento de estado. Tivesse o estado lá, sei lá, o estado de São Paulo. Um pedacinho de São Paulo fosse desmembrado e esse pedacinho fosse transformado em estado. Se eu quisesse reintegrar esse pedacinho, né? Ou melhor dizendo, esse pedacinho do estado de São Paulo fosse transformado em território, né? Tirou o pedacinho de São Paulo e transformou esse pedacinho em território. Se eu quisesse reintegrar esse território ao estado de origem, esse pedacinho que teria sido desmembrado dele, se eu quiser reintegrar o estado de origem, fazendo desaparecer aquele território e reintegrando ao estado de origem, artigo 18, parágrafo 2º, procedimento previsto também em lei complementar. Perceberam? Guarda essa informação, a gente vai utilizar isso daqui a pouco. Vamos tratar agora dos estados. Como é que se faz para criar um estado-membro? Olha o que diz o artigo 18, parágrafo 3º. Ele fala que os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais. Aí vem, mediante a aprovação da população diretamente interessada por plebiscito do Congresso Nacional por lei complementar. O artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, trata de 4 situações. Trata da fusão, da cisão, do desmembramento, anexação e do desmembramento, formação. Como assim, Mário? Não se preocupa, eu vou explicar cada uma dessas situações para vocês. E logo em seguida a gente vai ver o procedimento para que elas se concretizem. Então, bora aqui, ó. Quando a Constituição fala, os estados podem incorporar-se entre si. Esse incorporar-se entre si, galera, é o que a gente chama de fusão. Então, essa é a primeira situação que a gente vai analisar. O incorporar-se entre si é a fusão. É a fusão. Como é que acontece a fusão? Imagina o seguinte, que eu tenho aqui o estado A, que tem essa dimensão territorial aqui, e tenho o estado B, que tem essa dimensão territorial aqui. Os estados A e B vão se juntar para formar o estado C. E o estado C vai ocupar a dimensão territorial dos estados A e B. Os estados A e B desaparecem, deixam de existir, em contrapartida é criado um novo estado, um estado C. Então observem que a fusão ela diminui a quantidade de estados,
porque você vai ter um estado, né? Você vai ter dois, no exemplo que eu dei aqui para vocês, é estados A e B, dois estados. Poderiam ser 2, 3, 4, 5, mas eles vão se juntar para formar um único estado, e aquele único estado vai ocupar a dimensão territorial daqueles estados que foram extintos. Isso é a fusão. Observe que você vai manter íntegro o território nacional. Você apenas vai mudar o seu desenho interno. Então, na fusão, os entes que dela participam, eles perdem a personalidade jurídica e política, eles desaparecem. Em consequência, surgirá um novo estado. Então, isso é a fusão. Daqui a pouco a gente vê o procedimento para que ela ocorra. Próximo aqui, o subdividir-se. O subdividir-se, galera, é o que a gente chama de cisão. A cisão é o contrário da fusão. A cisão é o contrário da fusão. Imagine que eu tenho aqui o estado D, que tem essa dimensão territorial, e o território do estado D vai ser dividido para formar os estados E e F. E e F. O estado D, ele também some, ele deixa de existir. E no seu território passarão a existir 2 ou mais estados. Observe que na cisão você tem um aumento do número de estados-membros, porque aquele estado, ele some e vai dar origem a outros estados, 2 ou mais estados. Então o estado dele também perde personalidade, ele perde a personalidade jurídica e política, ele deixa de existir, e em contrapartida serão criados 2 ou mais novos estados. Próximo aqui é o desmembramento. E a gente tem 2 espécies de desmembramento, né? Ou desmembrar-se, a terceira situação, que vai admitir outras 2. Para se anexarem a outros, vou chamar de 3.1 ou 3.A para ficar melhor. Ou formarem novos estados ou territórios federais. Então, o desmembramento pode ser, né, para anexar, desmembramento, anexação, é o desmembramento para se anexarem a outros. Ou desmembramento, formação. Deixa eu aqui, precisa marcar a cisão aqui que a gente já viu, né? Ou desmembramento, formação. Né? Ele é desmembrado para formar um novo estado ou território federal. Começando aqui pelo desmembramento, anexação. Imagina o seguinte, que você tem aqui o estado G. Você tem o estado G, que tem essa área geográfica aqui. E aqui você tem o estado H. Ambos já existem, hein? E o estado H tem essa área geográfica aqui. Estado G e estado H. O estado G vai desmembrar um pedacinho da sua área geográfica, e esse pedacinho da área geográfica de G vai se anexar ao estado H, que vai passar até agora essa dimensão territorial. Então observe que não some nem é criado um novo estado. G e H já existiam. G e H já existiam. Sendo que G, ele vai perder um pedacinho da sua área geográfica, vai ter sua dimensão territorial reduzida, enquanto H vai ter sua dimensão territorial acrescida. Isso é o desmembramento, anexação. Se desmembra para se anexar a um outro estado. E por fim, o desmembramento, formação. Desmembramento, formação, como é que vai ser? É o desmembrar-se para formar novos estados ou territórios federais. Eu tenho aqui o estado I, o estado I tem esse desenho aqui, ele vai perder uma parcelazinha da sua área também. Sendo que ao invés de se anexar a um outro estado ou território federal, ele vai formar um novo ente. O ente que eu vou chamar de J. Esse J será ou um novo estado ou um novo território federal. Ou um novo território federal. Então é isso que o artigo 18, parágrafo 3º trata. E aí vamos juntar as ideias? Olha só, como regra, o modo de você criar um novo território ou um novo estado é no artigo 18, parágrafo 3º. E a própria Constituição diz o procedimento. A gente vai ver que procedimento é esse. Né? A própria Constituição diz qual é o procedimento.
Entretanto, você tem exceção. Quais são as exceções? O artigo 18, parágrafo 2º, ele trata também, ó, da transformação de território em Estado. Então, se eu tiver um território e quiser transformar esse território num Estado, eu vou pelo artigo 18, parágrafo 2º, e não pelo parágrafo 3º. E de reintegração do território ao Estado de origem. A reintegração do território ao Estado de origem é pelo artigo 18, parágrafo 2º. Parágrafo 2º, desculpem. E não pelo artigo 18, parágrafo 3º. Então, cuidado com isso, galera. Por que cuidado com isso? Porque eles aqui vão se complementar. Olha só. Pelo desmembramento, formação, eu desmembro um pedacinho de um Estado e esse pedacinho vai criar um novo Estado, um novo território federal. É o desmembramento, formação. A gente viu aqui. É o desmembrar-se para se anexarem a outros estados, ou melhor dizendo, desmembrar-se para formarem novos estados ou territórios federais. É o desmembramento e formação. Então imagine que J ele foi desmembrado de I e formou um novo território federal. Para fazer isso, eu vou pelo artigo 18, parágrafo 3º. Mas se eu quiser anexar J, território federal J, a I novamente, perceberam? Nesse caso, eu vou pelo artigo 18, parágrafo 2º, porque se trata de quê? Reintegração do território ao estado de origem. Então, observe que são parágrafos diferentes, mas que meio que se complementam aí em algumas situações. Então, muito cuidado com isso aí. Então, é importante saber quando se aplica cada um para você não ser pego em nenhuma casca de banana, beleza? E vamos ver agora qual é o procedimento. Né? Qual é o procedimento para que isso ocorra? Para que ocorra a fusão entre estados, a cisão de estados, o desmembramento, anexação e o desmembramento, formação. O parágrafo 3º diz o procedimento, a gente tem uma lei também, a Lei 9709, que regulamenta o artigo 18, parágrafo 3º da Constituição. Bora explicar aqui. Vamos começar pela leitura de novo do artigo 18, parágrafo 3º. Vou deixar aqui organizado para vocês. Então aqui, ó, o que interessa para a gente agora. Para isso acontecer, o que é que diz o artigo 18, parágrafo 3º? Diz que tem que ter a aprovação da população interessada por plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Se você for aqui pelo artigo 18, parágrafo 3º, só teriam 2 passos, mas vai haver mais passos aqui. Vou deixar tudo organizado para vocês. Então aqui, ó, artigo 18, parágrafo 3º. Então, o primeiro passo. Antes disso, do 18, parágrafo 3º, bora dar uma lidinha logo na Lei 9707, 9709, melhor dizendo, para vocês verem aqui como é que ela regulamenta, que a gente deixa tudo organizado. Olha o que diz o artigo 4º da Lei 9709. A incorporação de estados entre si, subdivisão, desmembramento para se anexar a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, depende de aprovação da população diretamente interessada por plebiscito realizado na mesma data e horário em cada um dos estados e do Congresso Nacional por lei complementar, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas. Parágrafo 1º. Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo favorável à alteração territorial prevista no CAPT, o projeto de lei complementar respectivo será proposto perante qualquer das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 2º. A casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar, referido no parágrafo anterior, compete proceder à audiência das respectivas Assembleias Legislativas. Parágrafo 3º. Na oportunidade prevista no parágrafo anterior, as respectivas Assembleias Legislativas, sem caráter vinculativo, opinarão sem caráter vinculativo sobre a matéria e fornecerão ao Congresso os detalhamentos técnicos concernentes aos aspectos administrativos, financeiros, sociais e econômicos da área geopolítica afetada. Estamos acabando aqui, galera. E parágrafo 4º, Congresso Nacional, a aprovar a lei complementar, tomará em conta as informações técnicas a que se refere o parágrafo anterior. E o parágrafo 7º, que é importante para a gente. Nas consultas plebiscitárias previstas nos artigos 4º e 5º, que interessa para a gente agora o artigo 4º, entende-se como população diretamente interessada, tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento. Em caso de fusão ou anexação, tanto da população da área que se quer anexar, quanto da que receberá o acréscimo. E a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada. Beleza? Então, lemos aí o artigo 90, a Lei 9709, e agora a gente já consegue organizar as ideias e colocar aqui bonitinho o passo a passo para se realizar a fusão, cisão e o desmembramento de estados. Então, primeiro passo, tem que ter um plebiscito, não tem? Então tem que haver a convocação desse plebiscito.
A convocação desse plebiscito será realizada pelo Congresso Nacional. Convocação do plebiscito. Lembra que esse plebiscito será convocado pelo Congresso Nacional. Será o responsável por convocar esse plebiscito aí. Detalhezinho. A votação vai ser organizada pela Justiça Eleitoral. É a Justiça Eleitoral quem organiza, porque vai ser uma votação, né? Mas quem convoca é o Congresso Nacional. Convocou o plebiscito, segundo passo, realização do plebiscito. Realização do plebiscito. Observa só. O artigo 18, parágrafo 3º fala, né, que vai ser ouvido nesse plebiscito a população diretamente interessada. População diretamente interessada. E a gente acabou de ver que o artigo 7º da Lei 9709 diz que população diretamente interessada é a população de todo o Estado ou de todos os estados envolvidos. Apesar da Constituição falar população, leia-se, isso é uma votação. Então, na realidade, quem vai votar são os eleitores, né? Apesar da Constituição falar população, se vier na prova a população, não brinca com a Constituição, não. O texto é esse, mas na prática são os eleitores que vão votar. Mas a pergunta é, vai ser a população de qual estado e de que área? Imagine que é um desmembramento, né? Você tem aqui um estado, desmembramento, anexação, que vai ceder um pedacinho da sua área territorial e ela vai ser desmembrada para se anexar a outro estado. Será que só vai ser ouvida a população daquela área desmembrada? Que é a população diretamente interessada? O artigo 7º da Lei 9709 diz que não, vai ser a população de todo o Estado. Em razão disso, foi proposto um ADI no Supremo, né? Porque como a Lei 9709 fala que a população diretamente interessada seria a população de todo ou de todos os estados, né? Isso seria, né, segundo a tese Nadim, incompatível com o que diz a Constituição, que ali não é toda a população, mas apenas a diretamente interessada, né? Perceberam a discussão qual é? E o Supremo decidiu. Ó. Isso foi a DIN 2650. Olha o que o Supremo diz pra gente. A realização do plebiscito, abrangendo toda a população do ente a ser desmembrado, não fere os princípios da soberania popular e da cidadania. O que parece afrontá-los é a própria vedação à realização do plebiscito na área como um todo. Na área como um todo, galera. Negar à população do território remanescente o direito de participar da decisão de desmembramento do seu Estado restringe esse direito a apenas alguns cidadãos, em detrimento do princípio da isonomia, pilar do Estado democrático de direito. O artigo 7º da Lei 9709, de 18 de novembro de 98, conferia adequada interpretação ao 18 parágrafo 3º da Constituição, sendo, portanto, plenamente compatível com os postulados da Carta Republicana. A previsão normativa concorre para concretizar com plenitude o princípio da soberania popular, da cidadania e da autonomia dos Estados-membros. E me parece que o Supremo decidiu adequadamente, né? Apesar do texto da Constituição falar população diretamente interessada, é todo mundo, galera. Porque claro que a população da área que fica remanescente, ela também tem interesse direto, né, se aquilo vai ser ou não realizado. Então, na fusão, houve todo mundo, todos os estados envolvidos. Na cisão, houve toda a população daquele estado envolvido. Desmembramento, anexação, houve a população que vai ser, toda a população do estado a ser desmembrada e também daquela que vai receber o desmembramento. E desmembramento de formação, houve a população de todo o estado, beleza? Lembra que eu falo população porque a Constituição fala população, mas na prática são os eleitores. Vai ser realizado o plebiscito. Para que o procedimento continue, é necessário, é essencial que a população aprove. Se a população não aprovar, se o plebiscito for negativo, não vai haver a fusão, nem a cisão, nem o desmembramento. Lembra disso. Então, para que haja continuidade, tem que haver a aprovação. Se não houver aprovação, o procedimento aqui ele já se encerra. No nosso caso aqui, vamos imaginar que houve aprovação. Então, o que é que vai acontecer agora? Será apresentado apresentação. Vou chamar de PLC, hein, galera? Só para facilitar. De Projeto de Lei Complementar na Câmara ou no Senado Federal.
em quaisquer das casas legislativas, né? Então elas vão se acertar aí para saber onde é que isso vai ser apresentado. E olha só, nesse caso aqui, a casa iniciadora, ou seja, a casa na qual for apresentado o projeto, ouvirá a ou as assembleias legislativas envolvidas. Né? Ouvirá as assembleias legislativas envolvidas. Aqui um detalhezinho, não há vinculação. O plebiscito vincula. Se por acaso a população não concordar, vincula. Né? Não vai ser possível dar andamento ao procedimento, arquiva. Né? Só é possível continuar o procedimento se houver a aprovação. Já a oitiva da Assembleia Legislativa, né? Essa oitiva das Assembleias Legislativas ou da Assembleia Legislativa, se for uma ou mais de uma, é meramente opinativo. O Congresso tem que levar em conta no momento que for apreciar a lei complementar. Mas ele não é obrigado a seguir. Mesmo que as Assembleias Legislativas opinem pela não realização, é possível ainda assim realizar, porque aqui é meramente opinativo. Então lembra, não confunde o resultado do plebiscito com o opinativo das Assembleias Legislativas. Então houve a apresentação e aí vai haver a votação desse projeto de lei complementar. Galera, isso aqui é um projeto de lei complementar como qualquer outro, que para ser aprovado necessita de maioria absoluta. Para aprovar um projeto de lei complementar, tem que haver a maioria absoluta dos membros, tem que haver aprovação pela maioria absoluta dos membros da Câmara e do Senado Federal. Né? Como eu falei, imagine que foi apresentado na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar. A Câmara ouve as Assembleias Legislativas, considera o que elas vão opinar, mas decide de maneira discricionária. Aprovou por maioria absoluta, manda para o Senado. Senado aprovou por maioria absoluta, manda para o presidente da República. Não aprovou, arquiva, rejeita. Aprovou, mandou para o presidente. Ele pode vetar? Pode vetar, galera. Se ele vetar, o Congresso Nacional analisa o veto e assim por diante. Né? Só vai haver a realização da fusão, da cisão ou do desmembramento se essa lei complementar for aprovada. É assim que vai funcionar. E alguém pode pensar, Mário, então quer dizer que a população diretamente interessada aprova, mas ainda assim é possível que não seja criado? Sim, é possível que não ocorra a fusão, a cisão e desmembramento, porque o Congresso Nacional tem que aprovar essa lei complementar. E o Congresso pode optar por não aprovar. Pensa comigo, né? O Congresso Nacional, quando analisa, ele está analisando o interesse nacional. Pode ser que aquela população que participou do plebiscito tenha interesse que ocorra a fusão, cisão ou desmembramento. Mas o Congresso Nacional, analisando o interesse nacional, pode entender que não há esse interesse e simplesmente rejeitar, simplesmente arquivar. Mas se por acaso o Congresso Nacional aprovar, então essa lei complementar, uma lei de efeitos concretos, irá acarretar a fusão, a cisão ou o desmembramento. Então lembra que isso aqui vai acontecer, né? Se houver aprovação, é o quinto passo. Vou botar até aqui, porque ali ficou apertado, por lei complementar. Não confundir a lei complementar do artigo 18, parágrafo 3º, que é essa daqui que a gente está conversando, com a lei complementar do artigo 18, parágrafo 2º, que é essa daqui. Por quê? A lei complementar do artigo 18, parágrafo 2º, ela vai tratar do procedimento de criação de território, transformação de território em Estado e reintegração do território ao Estado de origem. É uma norma dotada de generalidade e abstração que vai regulamentar esse procedimento. A lei complementar do artigo 18, parágrafo 3º, é uma lei complementar de efeitos concretos, porque ela não disciplina o procedimento. No caso do 18, parágrafo 3º, o procedimento está previsto na própria Constituição. Então essa lei complementar, a lei de efeitos concretos, vai efetivamente gerar a fusão, a cisão e o desmembramento. Beleza? Lembrar que em ambos os casos se tratam de leis complementares federais. Ficou claro?
Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha compreendido. Segue o Aprovação PGE, não dorme no ponto, para não perder nenhuma novidade, não perder nenhuma atualização. Me segue lá no Instagram, Prof. F. Mário, para não dormir no ponto, não perder nenhuma novidade, nenhuma atualização. E claro, se você quiser a parte 2 desse vídeo, onde a gente vai tratar de município, município tem várias decisões do Supremo. Para município tem muita polêmica e vive caindo em prova. Se você quer a parte 2, comenta aqui embaixo. Se tiver bastantes comentários, e é bastantes mesmo, porque aqui é numeral, não é um advérbio, né? Então, se tiver muitos comentários, bastantes comentários, eu vou gravar o vídeo para você. Faz o seguinte, se você quiser a parte 2, escreve aqui embaixo, bastantes. Basta colocar assim, bastantes, que eu vou gravar a parte 2 para você. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.